O ar na cobertura triplex de Vitor era rarefeito, não pela altitude, mas pela ausência de vida. Era um santuário de luxo e solidão no coração pulsante de São Paulo. As paredes de vidro, do chão ao teto, emolduravam a cidade como uma obra de arte distante e silenciosa, uma coleção de luzes que não conseguia penetrar a frieza do ambiente. Cada móvel de design italiano, cada escultura contemporânea, parecia posicionado com uma precisão cirúrgica, criando um espaço que era mais uma galeria do que um lar. Não havia fotografias, lembranças ou qualquer objeto que contasse uma história pessoal. O único som que quebrava o silêncio opressor era o zumbido distante do trânsito, um lembrete de que lá embaixo, um mundo de conexões e emoções existia, completamente alheio ao universo estéril que Vitor havia construído para si mesmo. Sentado em uma poltrona de couro que custava mais que um carro popular, Vitor encarava a tela de seu laptop com uma expressão de cansaço crônico. Aos 45 anos, ele era a personificação do sucesso, um magnata da tecnologia, bilionário com o mundo a seus pés. No entanto, seus olhos, fundos e desconfiados, revelavam uma pobreza que dinheiro algum poderia sanar. Anos de traições e relacionamentos superficiais haviam solidificado uma crença sombria em seu coração, a de que todas as pessoas eram movidas por interesse. Para provar sua tese, ele havia criado um experimento cruel e silencioso. Entregara um cartão de crédito sem limites a 3 mulheres, esperando pacientemente pelo resultado que, em sua mente, já era certo. Ele se preparava para a amarga satisfação de ter sua visão cínica do mundo confirmada mais uma vez. O primeiro clique do mouse abriu o extrato de Laura, a advogada ambiciosa. A tela se encheu com nomes de grifes internacionais. Jantares em restaurantes exclusivos e a reserva de uma suíte presidencial em um resort de luxo. Nenhuma surpresa. O segundo clique revelou os gastos de Vitória, a executiva de marketing. Era um espelho do primeiro: joias, um carro esportivo e uma série de procedimentos estéticos caríssimos. Vitor sentiu um vazio familiar se apossar dele. Era a vitória mais triste que um homem poderia ter, a confirmação de que estava irremediavelmente sozinho em sua fortaleza de vidro. Um sorriso amargo, desprovido de qualquer alegria, curvou seus lábios. Ele estava certo. Sempre esteve. O mundo era exatamente como ele o via. Um grande balcão de negócios onde afeto e lealdade eram apenas moedas de troca. Restava apenas um arquivo, o de Ana, sua empregada. Ele o abriu quase por obrigação, um mero detalhe para concluir seu estudo de campo sobre a ganância humana. Esperava ver compras de supermercado para a família, talvez um eletrodoméstico novo ou algumas roupas para si mesma. Mas a tela que se abriu diante dele o fez se inclinar para a frente, a incredulidade desfazendo sua máscara de indiferença. O extrato continha uma única e altíssima transação. Não havia lojas de luxo ou restaurantes caros. Havia apenas um nome, um destinatário que não fazia nenhum sentido em seu universo calculado. A tesouraria de um renomado hospital de referência em cardiologia pediátrica. O valor era astronômico, suficiente para mudar uma vida. Naquele instante, no silêncio de sua cobertura, a armadura de cinismo de Vitor começou a rachar. No dia seguinte, Vitor a chamou até seu escritório, um cômodo que Ana só conhecia da limpeza. O ambiente era frio, dominado por uma mesa de mogno escura e uma única cadeira de couro posicionada à sua frente, como um banco de réus. Ele não levantou a voz. Seu tom era calmo, quase cirúrgico, o que tornava a situação ainda mais aterrorizante. Ele deslizou o extrato do cartão pela mesa polida, o papel parando a centímetros das mãos trêmulas de Ana. Seus olhos não a acusavam, mas a estudavam com uma intensidade analítica, como se ela fosse um problema matemático complexo que ele não conseguia resolver.
O silêncio na sala era pesado, preenchido apenas pela respiração contida dela e pelo tic-tac distante de um relógio de parede que parecia marcar os últimos segundos de sua dignidade. O pânico tomou conta de Ana como uma onda gelada. Seu primeiro instinto foi o de uma certeza avassaladora. Seria presa. Imaginou os policiais chegando, o constrangimento diante dos outros funcionários, a vergonha que traria para sua mãe. Mais devastador ainda era o pensamento em seu irmão, Lucas. Quem cuidaria dele? Quem lutaria por sua vida se ela estivesse atrás das grades? O chão pareceu desaparecer sob seus pés, e o rosto impassível de Vítor se tornou um borrão. Ela apertou as mãos uma na outra com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, tentando se ancorar em alguma realidade que não fosse o pesadelo que se desenrolava à sua frente. As palavras que ela precisava dizer ficaram presas em sua garganta, sufocadas pelo medo puro e absoluto da consequência de seu ato desesperado. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e silenciosas. Com a voz embargada, ela confessou tudo. Não tentou se justificar, apenas explicar. Contou sobre Lucas, seu irmão de 8 anos, nascido com uma condição cardíaca rara que os médicos descreviam como uma bomba-relógio em seu peito. Falou sobre as noites em claro, sobre a busca incessante por tratamentos, sobre a porta que se fechava a cada vez que o orçamento era apresentado. Ela olhou diretamente para Vítor. O desespero, despindo-a de qualquer filtro, jurou que pagaria cada centavo, que trabalharia de graça pelo resto de sua vida, que faria qualquer coisa para quitar aquela dívida. Não era o pedido de perdão de uma ladra, mas o apelo de uma irmã que havia apostado tudo na única chance que teve. Vítor ouvia, sua expressão indecifrável. Anos de experiência no mundo dos negócios o haviam treinado para detectar mentiras, para enxergar a manipulação por trás de cada história triste. Uma parte de seu cérebro, a parte cínica e ferida, gritava que aquilo era apenas uma performance. Uma narrativa bem construída, a mais elaborada que ele já vira, mas ainda assim, um golpe. Ele observava a forma como as lágrimas dela corriam, o tremor em sua voz, a sinceridade crua em seus olhos. Era tudo perfeito demais. Ele queria acreditar em sua tese, queria encontrar a falha, a pequena contradição que provaria que ela era igual a todas as outras. Mas, pela primeira vez, a lógica fria que sempre o guiou encontrava uma resistência inesperada. A força de uma emoção que parecia genuína demais para ser fabricada. Sentindo a muralha de descrença dele, Ana pegou o celular gasto do bolso do uniforme. A tela estava trincada, mas as imagens eram nítidas. Ela lhe mostrou uma foto de Lucas, um menino pequeno e pálido, com um sorriso frágil, deitado em uma cama de hospital com fios conectados ao peito. Mostrou outra, dele antes da doença piorar, correndo em um parque com uma alegria contagiante. E então mostrou os laudos médicos, os nomes complicados da doença, as assinaturas dos cardiologistas, os orçamentos que somavam uma fortuna impagável. A evidência não estava mais apenas em suas palavras, mas em documentos frios e em imagens que transbordavam uma verdade dolorosa. Aquele não era um golpe. Era a crônica de uma batalha familiar desesperada, documentada em pixels e papel timbrado. Ela contou como era a rotina deles, dividida entre o trabalho exaustivo e os corredores frios do hospital. Descreveu o cheiro de antisséptico que parecia impregnado em suas roupas. O som constante dos monitores cardíacos que se tornara a trilha sonora de seus dias. Falou sobre a impotência de ver o irmãozinho definhar, de ouvir os médicos dizerem que o tempo estava se esgotando e que a única esperança era um procedimento que custava mais do que sua família ganharia em uma vida inteira. Aquele cartão, aquele presente inesperado de Vítor, não pareceu uma tentação para o luxo, mas uma resposta divina,
uma ferramenta para um milagre. É em momentos assim que a gente percebe a força de uma história real. E é por isso que sua inscrição no canal nos ajuda a continuar trazendo relatos que precisam ser ouvidos. Enquanto Vitor olhava para a tela do celular, o extrato de Laura e Vitória em sua mesa parecia obsceno. Bolsas, sapatos, viagens, prazeres efêmeros comprados com a mesma facilidade com que Ana havia comprado uma chance de vida para seu irmão. O contraste era violento, um soco em seu estômago que desmoronava toda a estrutura de seu experimento cínico. Ele não via mais uma funcionária que havia abusado de sua confiança. Ele via uma guerreira, uma pessoa que, diante da escolha entre o desejo pessoal e o amor incondicional, não hesitou nem por um segundo. A transação única e altíssima no extrato dela não era um ato de ganância, mas o ato mais puro de altruísmo que ele já havia testemunhado em toda a sua vida solitária. Ele ergueu os olhos do celular e olhou para ela. Mas desta vez, seu olhar era diferente. A análise fria havia desaparecido, dando lugar a algo que ele mal reconhecia em si mesmo, uma faísca de empatia. A dívida está paga, ele disse, sua voz mais suave do que Ana jamais ouvira. Mas ele não parou por aí. Eu quero conhecer os médicos. Quero entender todo o procedimento. A decisão foi tomada naquele instante. Um impulso que atropelou décadas de desconfiança. Ele não iria apenas perdoar, iria se envolver. Iria usar seu poder e seus recursos para garantir que o sacrifício dela não fosse em vão. Foi uma virada de chave, um daqueles momentos que mudam tudo. Se histórias de recomeço como essa tocam você, considere se inscrever para não perder nenhuma. A notícia, como sempre acontece nos círculos de elite, viajou rápido e distorcida. A história que se espalhou não era a de uma irmã corajosa, mas a de uma empregada astuta. Laura e Vitória, sentindo-se humilhadas e trocadas, lideraram a ofensiva. Em jantares e eventos sociais, elas pintavam Ana como uma golpista manipuladora que havia se aproveitado da fragilidade de um homem solitário. Os sussurros se transformaram em conversas abertas, cheias de um falso tom de preocupação. Diziam que Vitor estava perdendo o juízo, que sua carência o havia tornado um alvo fácil. A alta sociedade paulistana, que antes o bajulava, agora o olhava com uma mistura de pena e escárnio, incapaz de compreender um gesto que não se encaixava em suas métricas de poder e status. Vitor sentiu o peso da pressão externa de forma imediata. Sócios o ligaram, expressando preocupação com a imagem da empresa. Amigos de longa data o convidavam para almoços com o único propósito de alertá-lo sobre o perigo de se envolver com gente daquele nível. Ele se viu defendendo Ana em conversas que nunca imaginou ter, rebatendo insinuações venenosas com uma calma que surpreendia a todos, inclusive a si mesmo. Cada crítica, cada olhar de desdém, em vez de afastá-lo, apenas fortalecia sua resolução. Ele percebeu que aquelas pessoas não estavam preocupadas com ele, mas com a quebra de uma ordem social que lhes era conveniente. Ao proteger Ana, ele estava, na verdade, se libertando da prisão dourada que eles ajudaram a construir ao seu redor. Sua presença no hospital se tornou constante. Ele não ia como o bilionário Vitor, mas como um aliado silencioso. Sentava-se com Ana na cafeteria, ouvindo-a falar sobre as pequenas melhoras de Lucas ou sobre seus medos para o dia da cirurgia. Ele conversava com a equipe médica, usando sua mente analítica para entender os riscos e as probabilidades, traduzindo a linguagem técnica para que Ana e sua mãe pudessem compreender. Naqueles corredores estéreis, longe do luxo de sua cobertura, uma conexão improvável se formava. Não era sobre dinheiro ou status. Era sobre duas pessoas de mundos completamente diferentes, unidas por um propósito em comum, compartilhando a ansiedade e a esperança que antecedem a batalha pela vida. O dia da cirurgia chegou como um amanhecer tenso e silencioso.
Vitor estava lá, na sala de espera, desde a primeira hora da manhã, ao lado de Ana e sua mãe. Por horas, eles não disseram quase nada, a comunicação acontecendo em um olhar de encorajamento, em um copo de café oferecido, em uma presença que dizia: "Você não está sozinha." Quando o cirurgião finalmente apareceu, com o rosto cansado, mas com um sorriso nos lábios, anunciando que o procedimento fora um sucesso, o alívio foi uma força física que os atingiu. Ana desabou em um choro de gratidão, e pela primeira vez, Vitor sentiu uma alegria pura, sem o gosto amargo do cinismo. Naquele momento, ele entendeu que o maior retorno de seu investimento não estava em seus relatórios financeiros, mas no som do choro de alívio de Ana e na promessa de um pequeno coração que continuaria a bater. O evento beneficente na sede da empresa de Vitor era o ápice do calendário social da cidade. Lustres de cristal derramavam uma luz dourada sobre um mar de rostos famosos e influentes, todos ali para celebrar o sucesso e, claro, para serem vistos. Laura e Vitória circulavam pelo salão com a confiança de quem já se considerava vencedora, trocando sorrisos cúmplices e aceitando cumprimentos por uma parceria que ainda não fora anunciada, mas que parecia certa. Nos cantos do salão, quase invisível em seu uniforme preto e branco, Ana servia taças de champanhe com uma eficiência silenciosa. Ela se movia entre os convidados com a cabeça baixa, concentrada em seu trabalho, completamente alheia ao fato de que, em poucos minutos, o eixo daquele universo de poder e aparências giraria em torno dela, colocando-a diretamente sob os holofotes que sempre evitou. Quando Vitor subiu ao palco, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Sua presença era magnética, mas havia algo diferente em sua postura. Não era a frieza calculista do magnata que todos conheciam, mas a calma de um homem que havia encontrado um propósito. Ele começou a falar sobre valor, sobre investimentos e sobre o verdadeiro retorno que se pode esperar do capital. Então, para a surpresa de todos, o telão atrás dele se acendeu, não com gráficos de crescimento, mas com os extratos anônimos dos cartões. Um balé de logotipos de luxo, reservas em hotéis de 5 estrelas e jantares exorbitantes dançou na tela. Um murmúrio percorreu a plateia. Laura e Vitória, que antes sorriam, sentiram o sangue gelar. A humilhação era anônima, mas para elas, a exposição era absoluta e insuportável. Com um clique, Vitor mudou a imagem. O luxo desapareceu, dando lugar a uma única linha, uma única transação de valor astronômico para a tesouraria de um hospital. Ao lado, a foto de Lucas, sorrindo e saudável, preencheu a tela. Disse Vitor, sua voz embargada por uma emoção genuína. Foi o maior investimento já feito com o meu dinheiro. Não comprou um objeto, comprou um futuro. Não gerou lucro. Gerou vida. A plateia estava em um silêncio atônito, processando a mudança abrupta de narrativa. O ar, antes carregado de fofocas e interesses, agora estava denso com uma verdade desconcertante. A história contada naquela tela não era sobre finanças, mas sobre humanidade. E o contraste com as imagens anteriores era uma acusação silenciosa a um estilo de vida inteiro. A pessoa responsável por essa decisão estratégica está aqui hoje, continuou Vitor. E seus olhos varreram a multidão, passando por cima dos rostos importantes até encontrar o dela. Ana, por favor, venha até aqui. O nome ecoou pelo salão. Por um instante, ninguém se moveu. Então, como se guiados por uma força invisível, os olhos de centenas de pessoas se voltaram para a figura miúda e assustada perto da mesa de bebidas. O tempo pareceu parar enquanto ela, tremendo, colocava a bandeja de lado e caminhava em direção ao palco. Cada passo era uma batalha contra o instinto de fugir e se esconder. As pessoas abriam caminho, seus olhares agora uma mistura de curiosidade, choque e, em alguns,
um respeito recém-descoberto. Ela subiu os degraus, seu uniforme simples, um contraste gritante com o luxo ao redor. Diante de todos, Vitor se virou para ela, ignorando a plateia. Eu quero anunciar esta noite a criação da Fundação Novo Coração, dedicada a custear tratamentos médicos para crianças que não podem esperar, declarou ele, sua voz firme. E eu não consigo pensar em ninguém mais qualificado para dirigir este projeto do que a mulher que me ensinou seu verdadeiro valor. Ele então olhou nos olhos de Ana, e o mundo pareceu encolher até caber apenas nos dois. Por anos, meu dinheiro comprou silêncio, luxo e solidão. Hoje, graças a você, ele comprou uma vida e me devolveu a minha. Ele fez uma pausa, a emoção tornando suas próximas palavras quase um sussurro. Você me ensinou que o maior investimento que existe é no ser humano. Por favor, me ajude a continuar fazendo isso. O aplauso que se seguiu à declaração de Vitor foi, a princípio, hesitante, depois ensurdecedor. Não era a aclamação polida de sempre, mas uma onda genuína de emoção que varreu o salão de luxo. Ana, parada no palco, sentia as pernas fracas, o mundo girando ao seu redor. Vitor apenas segurou seu braço com firmeza, um gesto de apoio silencioso que a ancorou na realidade. Nos cantos do salão, Laura e Vitória desapareceram discretamente, suas saídas tão silenciosas quanto suas ambições frustradas, engolidas pela sombra de sua própria malícia. Naquela noite, sob os lustres de cristal, uma empregada invisível não apenas ganhou um novo cargo. Ela se tornou o centro moral de um universo que, até então, só valorizava o que podia ser comprado. A justiça não veio com um grito de vingança, mas com o som avassalador de centenas de pessoas aplaudindo a nobreza de um coração puro. Nos meses que se seguiram, a cobertura de Vitor foi gradualmente se transformando. A frieza do design italiano deu lugar ao calor de um propósito. A grande mesa de reuniões, antes usada para fechar negócios milionários, agora era coberta por prontuários médicos, fotos de crianças e planilhas de custos de cirurgias. Ana, com uma competência natural que surpreendeu a todos, exceto a Vitor, mergulhou de cabeça no trabalho. Ela conversava com as famílias, entendia suas dores e sua empatia se tornou a principal ferramenta de gestão da fundação. Vitor, por sua vez, encontrou uma nova utilidade para sua mente estratégica. Ele não negociava mais ações, mas sim descontos com fornecedores de equipamentos médicos e prazos com hospitais. Juntos, eles construíram uma operação eficiente e humana, transformando a fortuna de um homem solitário em um rio de esperança para centenas de famílias desesperadas. A maior prova do sucesso, no entanto, não estava nos relatórios anuais da Fundação, mas na risada de Lucas, que agora ecoava pelos corredores da cobertura nos fins de semana. Saudável e cheio de energia, o menino havia adotado Vitor como uma figura paterna, enchendo o espaço antes silencioso com a alegria caótica da infância. A mãe de Ana, antes sempre com um semblante preocupado, agora preparava almoços de domingo na cozinha de aço escovado, e o cheiro de comida caseira finalmente transformou a galeria de arte em um lar. Vitor, o homem que acreditava estar irremediavelmente sozinho, encontrou-se no centro de uma família forjada não pelo sangue, mas pela gratidão e pelo amor incondicional. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não era ter uma casa grande, mas ter uma casa cheia de vida. 2 anos depois, Vitor e Ana estavam lado a lado na inauguração da nova ala pediátrica do hospital, totalmente financiada pela Fundação Novo Coração. Lucas, agora um pré-adolescente saudável, segurava a tesoura para cortar a fita inaugural,
Enquanto as câmeras piscavam e os aplausos soavam, Vitor não olhava para a multidão. Ele olhava para Ana, que sorria para o irmão, e depois para as crianças que já ocupavam os novos leitos. Um sorriso genuíno, livre de qualquer vestígio de cinismo, iluminou seu rosto. Aquele sorriso era a personificação da esperança, a prova viva de que um único ato de bondade poderia reconstruir um mundo. É por isso que sua inscrição é tão importante para nós. Ela nos permite continuar a encontrar e compartilhar essas luzes de humanidade, provando que a mudança mais profunda muitas vezes começa com a coragem de um único coração.